Então vamos começar. Traumatismo crânioencefálico. Então, o traumatismo crânioencefálico ele pode acontecer por contusões ou então por, vamos dizer assim, feridas penetrantes. Né? Isso, 10% das pessoas elas morrem antes de chegar no hospital. Então é muito grave. E 80% das lesões elas são leves. Então, é mais fácil da gente manejar essas lesões que são mais leves. Tá? Os mecanismos do trauma podem ser por traumas fechados ou por traumas penetrantes. Tá? Os traumas fechados, então eles podem acontecer por uma alta energia, um grande impacto, ou por uma energia mais baixa, baixa energia, certo? E os traumas penetrantes geralmente pode ser por arma de fogo, por outras estruturas que são mais pesadas, né? Porque para atravessar o crânio, não é isso? Geralmente por arma de fogo, vai ser o mais comum. A classificação ela pode ser, em relação à gravidade, pode ser leve, moderado ou grave. E aí vai depender da escala de Glasgow, certo? A gente vai dividir essa escala de Glasgow em 2 pontos. Vou dividir em 8 e em 12. Então, igual ou menor a 8, eu vou dizer que é grave. Então, de 3 a 8 é grave. Entre 9 e 12, eu vou dizer que é moderado. E de 13 a 15 é grave. Então, 12 e 8. Menor ou igual a 8, entre 8 e 12 e entre 13 e 15. Leve, moderado, grave, moderado e leve. Certo? Quanto maior o Glasgow, mais leve vai ser. Então, maior do que 13 vai ser leve, menor do que 13 vai ser moderado e menor do que 9 ou 8 vai ser grave. Entre 3 e 8 vai ser grave. Beleza? Lembra que no Glasgow a gente tinha a pupila, a gente tinha a mobilidade ocular, a resposta motora e a gente tinha fugiu da minha cabeça agora. A escala de Glasgow. A gente tinha a abertura ocular, a gente tinha a resposta verbal e a gente tinha a resposta motora. As 3 coisas. Ocular, verbal e motora. Exatamente isso. Tá? E lembra que a gente tinha 6 pontos, 5 pontos e 4 pontos. Não era isso? Resposta motora era 6 pontos, resposta verbal era 5 pontos e resposta ocular eram 4 pontos. Certo? Então, ocular, verbal e motora. E a gente já falou sobre isso em outro lugar. A gente vai fazer questão sobre a escala de Glasgow, não se preocupe. Mas aí as pontuações vão determinar a gravidade do traumatismo, beleza? Certo. O que a gente tem mais? Em relação à morfologia, podem ser lesões que são intraparenquimatosas ou lesões aí, por exemplo, fraturas do crânio, certo? Essas lesões intraparenquimatosas, elas podem ser focais ou difusas. E aí nas lesões focais a gente tem os hematomas e as difusas, que são as concussões, aliás. A concussão leve, a concussão moderada e a concussão grave. Tá? Que são lesões mais pequenas que às vezes não vão aparecer então na tomografia computadorizada. Já os hematomas eles aparecem nas tomografias. Né? E as fraturas do crânio, a gente tem a fratura da calota e as fraturas de base de crânio, que a gente vai falar algumas coisas sobre elas, algumas contraindicações e tal. Fisiopatologia. O que é importante a gente saber de fisiopatologia em relação ao traumatismo crânioencefálico? Veja, como a gente bem sabe, a pressão intracraniana ela tem um valor normal que quando ele está abaixo desse valor, ele não existe perfusão no cérebro. Então, se eu tiver a pressão intracraniana muito baixa, eu não vou ter perfusão no cérebro. E se eu tenho um hematoma, por exemplo, e eu tenho compressão, eu posso ter também um aumento dessa pressão intracraniana. Né? Então, eu posso ter a redução e um aumento. Quando aumenta a pressão intracraniana, o que é que o corpo faz? Ele retira líquido do cérebro e destina esse líquido para outras zonas. É assim que ele regula a pressão intracraniana. Mas chega um aumento da pressão muito significativo que ele não consegue mais fazer essa regulação normal da pressão intracranial. Tá? Então aí a gente vai ter uma descompensação e vai ser difícil de regular essa PIC. O que é importante a gente saber em relação ao tratamento do paciente que tem um hematoma cerebral, por exemplo? Nós não podemos baixar muito a pressão intracraniana. E não podemos baixar a perfusão, certo? Então, a perfusão do cérebro ela tem que acontecer. Por isso, eu não posso... Chega um paciente, por exemplo, com uma lesão, um traumatismo craniano, e eu vou baixar a pressão do paciente. Vou chegar lá da hipertensivo,
para ele baixar a pressão. Não é aconselhável. Por quê? Porque você vai reduzir a perfusão cerebral. Então é importante manter a pressão arterial desse paciente alta para poder manter a perfusão cerebral. Então não é bom a gente fazer uma redução da pressão arterial nos pacientes que têm traumatismo crânioencefálico ou então têm hemorragias cerebrais. Não é indicado nós reduzirmos a pressão arterial desse paciente. Sim, nós temos que controlar a pressão arterial, mas não é o ideal a gente reduzir muito. Eu não posso deixar em 120 e 80 a pressão no paciente que tem um traumatismo crânioencefálico, tá? Então, lembra disso. Chegou o paciente com traumatismo crânioencefálico, tem 180 por 100 de pressão. Você não vai baixar a pressão dele. Você vai manter aí dependendo do tipo de lesão cerebral, a pressão dele alta, para a gente ter a perfusão cerebral. A sua carta. Obrigado. Aqui, Alton fez. Certo. Vai lá, depois o papai fala com você. Vamos lá. Continuando. Certo. Quando a gente tem um edema cerebral, então eu tenho um aumento da pressão intracraniana e vai sair líquido. Quando esse edema é muito exacerbado, então eu não consigo regular mais essa pressão intracraniana. Essa é a fisiopatologia da nossa alteração do traumatismo. Então, importantes coisas que a gente tem que saber. Eu tenho que manter a pressão arterial média, certo? Manter essa pressão de perfusão. E em pressões arteriais médias muito reduzidas, então a gente tem uma questão desfavorável aí. Então eu não posso manter a pressão de perfusão menor do que 70. Tá? Não posso de jeito nenhum fazer isso, porque vai ser desfavorável para o paciente. Então eu tenho que manter a pressão de perfusão aí maior do que 70. Pressão arterial média maior do que 70. Em pressões intracranianas menor do que 50, certo? A gente tem aí problemas, né? Então, pressão intracraniana tem que ficar maior do que 50, certo? Maior do que 50. Não posso deixar menor do que 50 por 100 gramas de cérebro por minuto, certo? Tem que ficar mais do que isso. Que mais? Na avaliação inicial do traumatismo crânioencefálico, lembra que a gente vê a parte do traumatismo lá na letra D, né? A, vias aéreas, a permeabilidade e a coluna cervical, o B era a ventilação, o C, circulação, e o D ali era a disability, né? As questões da escala de Coma de Glasgow e a reação pupilar. É a questão neurológica que a gente vê no D. O D é o neurológico, né? Então, em relação à escala de Coma de Glasgow, a gente vai ter, aí a gente fez a nossa escala, né? A gente falou as palavras-chave da escala de Coma de Glasgow. O que foi que eu falei para vocês? Em relação à resposta motora, a gente tem 6 pontos. Então, o paciente ele obedece o comando, já a resposta verbal ele já obedece. O paciente ele se obedece 6 pontos. Se ele localiza o estímulo doloroso, 5 pontos. Se ele retira o membro com a dor, aí 4 pontos. Se ele tem a decorticação, a gente dá 3 pontos. A descerebração, 2 pontos. E quando não tem resposta motora, a gente dá 1 ponto. No estímulo verbal, na resposta verbal, ele pode estar orientado, confuso, com palavras inapropriadas, pode estar com palavras incompreensíveis e pode estar ausente. E na resposta ocular, ela pode ser espontânea, pode ter resposta à estimulação verbal, pode ter resposta ao estímulo doloroso ou então pode estar ausente. Aí 4 pontos, certo? Essa é a escala de Coma de Glasgow. De 3 a 8 é um traumatismo craniano leve, aliás, grave. De 9 até 12 vai ser moderado e de 13 a 15 vai ser leve, certo? Então, traumatismo craniano leve, certo? A gente tem aí, o ideal é fazer a tomografia, exame de imagem, certo? E no caso dos pacientes que têm, por exemplo, não podem fazer tomo, ou então tem um TCE penetrante, tem perda da consciência, cefaleia, ou então impossibilidade de retornar ao hospital, nós temos que deixar esse paciente hospitalizado, tá? Então, qualquer um desses fatores de risco, existe a necessidade de deixar esse paciente hospitalizado, mesmo que tenha uma escala de Coma de Glasgow que vai ser normal, certo? Beleza? Agora, o moderado, então a gente vai ter a escala, o Glasgow de 9 a 15, ele vai ser um paciente aí que eu vou pedir, no caso,
está preocupado, porque esse paciente ele pode progredir para um traumatismo grave, certo? Pode alterar a escala de coma de Glasgow, certo? Então, tem que estar em observação. Vou fazer a tomografia de crânio e vou fazer acompanhamento hospitalar desse paciente, certo? A TCE é grave, é aqueles que têm escala de coma de Glasgow entre 3 e 8, e aí eu tenho já umas lesões cerebrais que são agravadas por uma lesão secundária. Então, esse paciente já apresenta instabilidade hemodinâmica, e aí eu não posso deixar esse paciente instável. Eu tenho que manter a estabilidade, porque quanto mais instável o paciente, maior vai ser a mortalidade desse paciente. Tá? O que mais? Então, nos pacientes que são graves, a nossa conduta é a intervenção cirúrgica o mais rápido possível. E a gente vai fazer as tomografias de acompanhamento. Vão ser repetidas tomografias que a gente vai estar acompanhando esse paciente. Como ele tem a escala de coma de Glasgow menor do que 8, então eu tenho que fazer intubação precoce, ventilação com oxigênio a 100%, certo? E eu vou fazer aí, vou manter a PCO2 desse paciente entre 25% e 35%. Tá? Certo. Nos pacientes, então, que apresentam é, 9 a 12 e 13 a 15. 9 a 12 e 13 a 15. Beleza? 9 a 12 e grave 13 a 15. Certo. Vamos imaginar que esse paciente chegue para você aí com um paciente que teve um traumatismo, certo? Crânioencefálico, e teve também outras lesões associadas. O traumatismo foi um paciente politraumatizado. Ele tem essa alteração de consciência, mas o paciente apresenta hipotensão arterial. Então, se o paciente tiver a pressão arterial sistólica menor do que 100, você tem que identificar a fonte do sangramento, e geralmente essa fonte vai ser abdominal. Então, se o paciente tem hipotensão, a fonte vai ser abdominal. Então, a gente tem que procurar fazer aquela mesma coisa da lesão abdominal. A gente vai ter que fazer uma FAST e vai ter que fazer, dependendo da FAST, se é positiva ou negativa, se o paciente tem irritabilidade peritoneal ou não, a gente vai fazer a tomografia abdominal, ou então a gente vai partir para a laparotomia exploradora. Vocês lembram disso em trauma abdominal? Quando a gente tinha FAST positiva, ou então tinha o paciente com instabilidade, paciente FAST positiva, instabilidade hemodinâmica, eu fazia a laparotomia. Se tinha FAST positiva com estabilidade hemodinâmica, eu fazia a tomografia. E se tinha, independente da FAST, tinha irritabilidade peritoneal, eu fazia a laparotomia exploradora. Então era assim, se a gente tem um paciente hipovolêmico, mesmo com traumatismo crânioencefálico, eu tenho que buscar a causa da hemorragia, que geralmente é uma causa abdominal. Por isso que eu faço a FAST e faço ou a tomografia ou a laparotomia, dependendo aí dos resultados. Certo? Beleza. Agora vamos falar sobre as lesões específicas, tá? Vamos falar sobre os hematomas, sobre as concussões e vamos falar sobre as lesões intraparenquimatosas. Certo? Vamos lá? Primeiro eu vou falar das fraturas. Então eu posso ter fratura de calota e fratura de base de crânio. Na fratura de calota, nossa conduta geralmente é expectante, dependendo da gravidade da fratura, certo? Com lesões de fraturas com um afundamento maior, ou então os sinais de hipertensão intracraniana, ou então de perda de líquido cefalorraquídeo, ou então se eu tiver fraturas expostas, aí sim tem que existir o tratamento cirúrgico. Em caso que não houver isso aí, fraturas menores, a gente não vai fazer o tratamento cirúrgico, tá? Então, fraturas maiores, certo? Que tenham perda de líquido, raquídeo, ou então elas tenham fraturas expostas, ou então com aumento da pressão intracraniana, aí sim que eu vou fazer a conduta. Agora, a ausência disso, não faço cirurgia, vai ser uma fratura menor, então não vai ter necessidade de fazer cirurgia. Agora, em relação à fratura de base de crânio, tem uma coisa importante em relação a isso, tá? Fratura de base de crânio. Ó, na fratura de base de crânio, a gente tem o sinal do guaxinim, vocês lembram? Ó, estão dizendo que eu estou desanimado. Tudo que fala de neuro, já percebeu? Neuro é desânimo, né? Mas vamos lá, tem que ter animação. Tudo que é de neuro é muito triste. Meu Deus. Vamos lá.
Então a gente já falou até agora. Vamos ver o que, é que a gente já falou. A gente já falou sobre a questão do traumatismo. Nós falamos das causas, das classificações, nós falamos da fisiopatologia, nós falamos da classificação de gravidade entre leve, moderado e grave. Nós falamos também da escala de coma de Glasgow, nós falamos de algumas coisas. Tá? E agora nós estamos falando, aí nós falamos, né? Qual é a conduta em relação ao traumatismo leve, moderado e grave. E agora nós estamos falando em relação às fraturas. Fratura de calota, e aí nós dissemos que alguma fratura de calota só em caso de muito grave, que a gente vai fazer alguma cirurgia. E no caso de fratura aí, de base de crânio, nós vamos ter o sinal do Guaxinim. Vocês lembram do sinal do Guaxinim? Sinal do Guaxinim é aquele hematoma periocular, né? A gente tem aquele hematoma aqui, periocular, aquela vermelhidão, né? Nos olhos. A gente vai ter uma hemorragia periorbitária bilateral, certo? A pálpebra ela vai estar roxa, é o sinal do Guaxinim. Nesse sinal do Guaxinim, a gente vai pensar que a gente teve fratura de base de crânio. O paciente ele pode apresentar outros sintomas também associados, né? Mas esse sinal é o sinal mais característico. Então, o sinal do Guaxinim, beleza. Se eu vejo o paciente que tem o hematoma periorbitário, eu vou pensar em fratura de base de crânio. E tem procedimentos de fratura de base de crânio que estão contraindicados. Por exemplo, qualquer introdução nasal, por exemplo, de sonda nasogástrica, né? Ou então, existe uma intubação nasotraqueal também, estão contraindicados. Então, no caso de passagem pelo nariz, a gente vai contraindicar, porque existe risco de perfuração do encéfalo, né? Eu não sei, a passagem pode estar liberada, então ele pode ter risco aí de perfuração do encéfalo. Por isso que estão contraindicados. E aí o tratamento ósseo ele é conservador, sabe? A gente não vai fazer tratamento cirúrgico para esses casos de fratura de base de crânio. Exatamente. Certo? Vamos falar dos hematomas. Pronto. Da parte do trauma dessa live, o principal em questões de revalida são os hematomas. Tá? Então você tem que saber. Essas questões da fratura de base de crânio, a gente tem essa observação de instrumentação nasal contraindicada e também as questões dos hematomas. Então a gente tem dois tipos de hematomas principais. A gente tem o extradural, que tem sinônimos, né? Eu posso chamar de epidural, peridural, né? E tem o subdural, que aí no caso ele já pega por dentro da dura mater, certo? Por que é epidural? Epidural porque ele está entre a calota e a dura mater, então ele está por fora. Quando eu ver a calota craniana aqui, ó, imagine o osso aqui, eu vou ver o hematoma assim, ó, certo? Ele vai ser convexo, biconvexo. Então, convexo, convexo. Ele é biconvexo. Tem aqui a calota craniana e o hematoma é biconvexo, certo? É assim que a gente vai ver que ele é extradural. Por que ele é extradural? Porque ele está entre a calota craniana e a dura mater. Não entra dentro do cérebro, certo? Então, ele é biconvexo. Esses hematomas extradurais ou subdurais ou epidurais, aliás, epidurais ou peridurais, né? São sinônimos. Extradurais, eles não atravessam, não empurram o cérebro e não a linha média, então ela vai estar mantida no lugar dela. E eu tenho um bom prognóstico. Então, o extradural é o que tem o melhor prognóstico, os hematomas. Agora, dos subdurais, a gente vai ter, então, em vez de ser biconvexo, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser côncavo na sua parte mais interna, ele vai ser côncavo, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai empurrar a linha média do cérebro, vai empurrar, tá? Então, o subdural, ele é côncavo, tem uma cava, né? Tem um côncavo, é por isso que ele é côncavo. E o extradural, ele é biconvexo, certo? É isso que ele vai fazer para você. Ele vai mostrar uma questão e vai pedir para você diagnosticar se ele é subdural ou ele é extradural. Foi assim que eu vi uma questão de revalida que falava sobre isso, era sobre esse tema, tá? Ou então ele vai descrever alguma coisa. Certo? Então falei para vocês que o melhor prognóstico é dos extradurais e os subdurais, como eles já estão em contato com o cérebro, eles têm o pior prognóstico, né? Pior prognóstico porque eles empurram a linha média e vão causar alterações aí cerebrais importantes. Certo? Para os dois, a gente vai ter que fazer a tomografia de crânio, né? Para poder observar a lesão, ver as características. Nos pacientes com traumatismo
único, o mais comum é que ele seja extradural. E os pacientes que têm quedas repetitivas, a gente vai esperar, então, por exemplo, idosos ou então etilistas, a gente vai esperar mais esse subdural, porque é por lesões repetidas do traumatismo. Traumatismos repetidos, tá certo? Agora, em relação ao vaso que se rompe. Qual é o mais comum, o vaso que se rompe nos extradurais e nos subdurais? Nos extradurais, geralmente a gente tem a ruptura da artéria mesentérica média. Na meníngea média, desculpa. Mesentérica, já estou lá no intestino. A artéria meníngea média, lá no cérebro, certo? Então a ruptura da artéria meníngea média vai dar esse hematoma aí extradural. Agora, pode romper outras artérias, outros vasos? Também pode. Também pode romper também o seio parieto-occipital, que vai ser venoso, né? A ruptura do seio parieto-occipital. O mais comum é que seja a artéria meníngea média, mas pode romper também vasos venosos. Beleza? Agora, o subdural já, o mais comum é que a gente tenha, então, lesões de forma crônica, né? E aí, a lesão parenquimatosa, aí nesse caso, ele vai ser mais grave. E as alterações vão aparecer mais rapidamente. Certo? Beleza. Em relação às concussões, que são esses hematomas pequenos, essas alterações pequenas do encéfalo, a gente pode ser causado, então, por esses traumatismos fechados menores, né? E elas têm associação com o hematoma subdural. Se são lesões pequenas do encéfalo, elas podem estar associadas com lesões aí que vão progredir a um hematoma subdural. Certo? Ó, extradural, aqui o osso, tá aqui ele, ó, extradural. E subdural, ó, ele vai estar assim, ó, paralelo ao osso. Extradural está ao contrário do osso e subdural está paralelo ao osso. Então é biconvexo e côncavo, tá? O extradural é biconvexo porque aqui, ó, aqui tem a meninge que vai fechar ele, então ele fica preso na meninge. E o côncavo é o subdural porque está dentro da meninge. E aí por isso que ele fica assim, tá? Ele não está preso na meninge, ele está por dentro. Contato com o encéfalo. Banana limão, né? Banana e limão é ótimo. Muito bom, muito bom. Banana limão. Essa galera é criativa. Vamos fazer questão. Questão 35. Vamos lá. Vamos fazer questões que senão o tema é melindroso. Vamos lá. 35. Diz assim, ó. Na fase inicial do trauma crânioencefálico grave com hematoma em expansão, a pressão intracraniana pode estar normal devido ao seguinte mecanismo de compensação. Letra A. Saída de volume de líquor e sangue venoso do crânio. Letra B. Saída de sangue arterial e venoso do crânio. Letra C. Expansão volumétrica da caixa craniana pela abertura das fissuras. Letra D. Hipertensão arterial com manutenção da frequência cardíaca. E letra E. Saída do volume de líquor e sangue arterial do crânio. E aí? O que sai do crânio? É sangue arterial? É sangue venoso? O crânio ele expande? O que acontece? E aí, 35, qual é a resposta? Se você não tem, ó, tá aqui o comentário fixado, ó, você vê aí, ó, questões na bio. Baixem. Mas, Rafael, o que é bio? Bio é aqueles linkzinho azul que fica aqui no meu perfil, beleza? Bio é o linkzinho azul. Certo? E aí, o que vocês vão fazer? O que acontece? O que sai para poder compensar? É o líquor? É o sangue venoso? É o sangue arterial? As fisuras elas abrem? A hipotensão arterial com manutenção da frequência cardíaca, então você tem uma hipotensão? Saída do volume de líquor e sangue arterial do crânio, e aí, o que sai do crânio? Arterial venoso, líquor? E aí, qual é a resposta? Letra A, B, C, letra D ou letra E? Tá vendo porque eu quis colocar só esse tema?
Sofrido, o tema é sofrido. Vocês não acreditam em mim, mas o tema é sofrido. E aí, minha gente? O que é que sai da cabeça do ser humano? Ó, líquor eu falei, né? Mas será que sai sangue arterial? Vocês estão colocando sai sangue arterial para poder compensar? Pense junto comigo. A gente precisa de perfusão cerebral. Como é que eu faço a perfusão? Sangue arterial. É ele que chega oxigenado. Se sair sangue arterial, o que vai fazer? Vai ser pior para o paciente, né? Então isso não é compensação. Sair sangue arterial não é um método de compensação, né? Mas tem que sair sangue que está desoxigenado. Qual é o sangue que está desoxigenado? É o venoso. Lembra que o líquor ele tem contato, aí existe uma passagem de líquor e sangue venoso, tem um determinado contato, né? Nos seios. Então, o que sai do cérebro é líquor e sangue venoso, não sangue arterial. O sangue arterial tem que estar cheio para poder perfundir o cérebro, né? Então, a resposta correta é a letra A. Saída de volume de líquor e sangue venoso do crânio. Letra A, beleza? Vamos fazer a próxima. Diz assim, ó, 3. Paciente com 28 anos de idade, vítima de acidente motociclístico com capacete. É socorrido no local do acidente inconsciente. Apresenta as seguintes respostas ao estímulo doloroso aplicado pelo socorrista. Emite sons incompreensíveis. Afasta o membro superior direito do estímulo doloroso. Apresenta postura de descerebração à esquerda e não abre os olhos. Qual o score desse paciente na escala de coma de Glasgow? E aí? Qual é vamos de novo. Vamos ver de um por um. Ó, sons incompreensíveis. Resposta verbal. Se é incompreensível, é o 2. Então, vou colocar aqui, anotar. 2. Verbal é 2. Mais. O que mais que ele tem? Verbal 2, né? Emite sons incompreensíveis. Como é que é? Resposta verbal é orientado, confuso, né? 5, 4. Orientado 5, confuso 4. Inapropriado, palavras inapropriadas era 3. Incompreensíveis era 2. Então foi 2, né? E se fosse ausente, era 1. Beleza. Então, incompreensíveis, 2. Afasta o membro superior direito do estímulo doloroso. Então, a resposta motora, ele afasta do estímulo doloroso. Mas ele falou aqui, ó, que apresenta postura de descerebração à esquerda. Então, ele diz que afasta no membro superior direito do estímulo doloroso. Então, o direito ele afasta. E o esquerdo ele está em descerebração, à esquerda. E não abre os olhos. Ei, qual é que você vai usar? Um ou outro? O que você vai usar? Porque tem duas respostas, a de direita e a esquerda. E ele quer saber a escala de coma de Glasgow. Não abre os olhos é 1. Então, motor, eu vou deixar aqui aberto. E a resposta ocular é 1, né? Não abre os olhos, não tem resposta, ausente. Resposta ocular, ausente. E aí, o que você colocaria aí? Qual que você usaria? Qual é que você usaria dos dois? E aí, é a melhor resposta ou a pior resposta? Na escala de coma de Glasgow, a gente usa a melhor resposta. Não é a pior resposta, é a melhor resposta, tá? Então, o motor, eu vou colocar, se ele afasta, é 4, né? 4. Então, 2 mais 1, 3, mais 4, 7. Então, letra B, tá? É a 7. Letra B. É a melhor resposta, não é a pior resposta. Né? A resposta motora era obedece ao comando, era 6. Localiza o estímulo doloroso, era 5. E retira o membro quando tem dor, era 4. Né? Então, por isso que é 4. Ele retira com a dor. Eu vou ver a melhor resposta. Tá? Então, a verbal é 2, a motor é 4 e olhos é 1. Então, 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Resposta letra B.
Tá? Tem que ver a melhor resposta. Não é isso? Ó, aqui, ó. Uma questão aberta aí para vocês. Tem essa questão aberta. 58, assim. Uma unidade de atendimento do SAMU é chamada para socorrer acidente automobilístico envolvendo dois automóveis em uma avenida da cidade, com dois indivíduos traumatizados. Após o estabelecimento do perímetro de segurança para o atendimento local do acidente, constata-se óbito de um dos condutores. O condutor do segundo automóvel, um indivíduo jovem, sexo masculino, sem cinto de segurança, está inconsciente, com ferimento e deformação grave da estrutura óssea na face, hematoma periorbitário, hematomas periorbitário, então bilateral, saída de sangue e líquido amarelo claro pelo nariz, com taquicardia, taquipneia e respiração ruidosa. O enfermeiro socorrista coloca o colete de mobilização cervical diante do quadro e indica a principal suspeita diagnóstica, além da fratura óssea em face. Qual é a suspeita diagnóstica que a gente tem nesse paciente aqui? Qual é a suspeita diagnóstica? Ele tem hematoma bilateral, né, periorbitário, sangue e líquido amarelo que sai pelo nariz, taquicardia, taquipneia e respiração ruidosa. Qual é a hipótese diagnóstica desse paciente? O que você colocaria? Exatamente, meu querido. Fratura de base de crânio. Essa é a nossa resposta. Fratura de base de crânio. Essa é a nossa suspeita. Certo? Vamos fazer mais. Mas. 36. Após colidir com um carro, um ciclista sem capacete caiu em uma via pública, com trauma direto na cabeça, de acordo com testemunhas no local. Teve uma perda momentânea de consciência logo após a queda, mas logo se recuperou, passando a referir cefaleia. Durante o transporte, apresentou um episódio de vômito. Na admissão no pronto-socorro, apresenta-se consciente, respirando espontaneamente com máscara de oxigênio. Um colar cervical. Hemodinamicamente normal e com evidência de fratura de perna direita, sem outras alterações ao exame clínico. Enquanto aguardava a realização do TC de crânio, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, com Glasgow de 8, hemiparesia contralateral e anisocória. Com relação ao caso, é correto afirmar que... Letra A. Trata-se provavelmente de um hematoma subdural agudo pela evolução clássica da perda momentânea da consciência logo após o trauma, seguido de intervalo lúcido e depois evoluindo com sinal localizatório. Letra B. A anisocória deve ser interpretada como sinal de hérnia de Uncus, sendo que a pupila dilatada é homolateral à lesão. Letra C. O tratamento preferencial é clínico, com monitorização da pressão intracraniana, independentemente do achado tomográfico. Letra D. Essa evolução pode ser explicada pelo sangramento venoso decorrente da ruptura das veias do espaço subdural. E aí? Qual é a resposta correta? Letra A, B, C ou letra D? Letra A, B, C, D ou letra E? A, B, C, D ou letra E? E aí? Beleza, ó. Vamos falar mais um pouquinho sobre os hematomas. Então, o hematoma extradural, ele tem a característica de que o paciente ele fica lúcido um período e após alguns instantes, ele apresenta um rebaixamento do nível da consciência. Isso é característica do hematoma extradural. A gente falou que o hematoma extradural era o mais comum, né? E que era a lesão aí da artéria meníngea média, não era isso? Então, essa era a característica do hematoma extradural, certo? O hematoma extradural,
Então, existe essa associação com hematoma extradural. Agora, o paciente que tem anisocória, né? O que é que ele tinha? Anisocória e hemiparesia contralateral. Esse daqui, a gente não fez a TC de crânio, mas esse daqui, a gente vai pensar nesses pacientes que ele vai ter Então, a gente falou que esse paciente ele pode apresentar um hematoma e aí apresentou alteração da consciência, com período lúcido inicialmente. Veja, vamos ver as alternativas. Trata-se provavelmente de um hematoma subdural agudo pela evolução clássica de perda momentânea da consciência logo após o trauma, seguido de intervalo lúcido e depois evoluindo com sinal de localizatório. Então, esse daí como a gente falou, a gente vai ter não no subdural, não é característica do subdural, tá? Não é característica do subdural. Eis aqui, o tratamento preferencial é clínico, está errado a letra C. A letra D diz que essa evolução pode ser explicada por sangramento venoso, não está certo. O que aconteceu aí foi que existiu uma hemorragia intracerebral e aí empurrou o cérebro, o encéfalo, né, para baixo e também empurrou a parte do tronco para baixo. Lembra que quando a gente tinha uma hemorragia intraparenquimatosa, né, eu podia fazer empurrar todo o cérebro e todo o tronco para baixo e a gente chamava disso daí de herniação do uncus. Vocês lembram disso em neuro? Pronto. A herniação do uncus é o que causa esses sinais aqui, ó, de anisocória e hemiparesia contralateral. Isso é a herniação do uncus. É isso que acontece. Né? Herniação do uncus. Ó, anisocória e a pupila dilatada é contralateral à lesão. Por que acontece isso? A gente tem, então, a compressão do terceiro par cranial. Né? Terceiro par cranial. É por isso que existe essa midríase homolateral. Não é isso? Herniação do uncus. Eu lembro que eu estudei isso aqui em fisiologia. Tá? Existe uma herniação do uncus, por isso que empurra o tronco para baixo e aí tem. É por isso que acontece. Certo? Então, repassamos hematomas. No hematoma extradural, a gente tinha o paciente que não empurrava, né? Não atravessava. A linha média ela estava preservada e ele era biconvexo. No caso do epidural, né? Do epidural, no caso do subdural, melhor dizendo, subdural, ele era convexo, côncavo, melhor dizendo, côncavo, e ele empurrava a linha média para o outro lado, para o contralateral. E ele tinha o pior prognóstico. Não é isso? Agora, a questão dessa perda de consciência, a gente vai ter o paciente, ó, lembra que o paciente que tem o hematoma subdural, ele é mais grave, ele é mais rápido, certo? Ele acontece rapidamente. É por isso que o paciente ele não vai apresentar uma lucidez grande assim quando acontece, tá? O hematoma extradural, o paciente ele tem uma hemorragia pequena, né, no começo, e aí ele pode estar consciente por um tempo e depois progredir para alteração do Glasgow, certo? É por isso daí que acontece dessa forma. Então, no extradural, o paciente ele está bem inicialmente e depois ele apresenta alteração neurológica. Já no subdural, o paciente já apresenta uma alteração significativa neurológica no começo do quadro. É por isso que ele não tem esse intervalo lúcido muito grande.
Até pode ter um intervalo lúcido, mas aí vai ser uma hemorragia muito maior, uma inflamação muito maior e vai empurrar rápido, né? Certo. Então, eu não posso dizer que a letra A está certa, porque esse intervalo lúcido não é tão característico aí do subdural, mas sim do extradural. Tá? Então, a letra A não está certa. Agora, a herniação do uncus vai gerar essa sintomatologia que a questão mostrou, que é a hemiparesia contralateral e a anisocória. Herniação do uncus. Porque eu empurro o encéfalo, eu empurro o tronco cerebral para baixo, né? Eu comprimo o tronco cerebral, herniação do uncus. Letra C a gente disse que estava errado, que o tratamento não é clínico. Não é sangramento venoso, também está errado. Com essa piora neurológica, depende do volume de sangramento, a drenagem cirúrgica está contraindicada. Não, está errado também, tem que ter drenagem cirúrgica. Então a resposta certa é a letra B, herniação do uncus. Certo? Vamos lá, próxima questão. 39. Ficou claro? Então, paciente que tem hematoma subdural, ele tem uma progressão rápida. Ele não vai ter um período assintomático muito grande. Já o paciente que tem hematoma extradural, ele tem esse período sintomático aí mais significativo para poder apresentar a alteração. Beleza? Certo? Paciente com hematoma epidural ou extradural, ele vai ter aí esse período aí assintomático maior. E já o subdural, ele vai ter já a evolução mais rápida. Beleza. Vamos fazer a questão. 39. A indicação de tomografia de crânio em pacientes com traumatismo crânioencefálico hoje deve ser bastante liberal. No entanto, você trabalha em local com poucos recursos e não tem condições de realizá-la deste modo, devendo selecionar os pacientes que encaminha para realizar o exame. Você atende 5 pacientes com trauma fechado, todos com trauma de crânio leve, mas só consegue autorização para transferir um dos pacientes para o serviço de referência que realize o exame. Os outros 4 doentes devem ser tratados sem a tomografia. Você opta por transferir. Letra A. Um homem de 33 anos que caiu de um banquinho, não perdeu a consciência e tem um ferimento cortocontuso de couro cabeludo com sangramento moderado. Letra B. Uma mulher de 23 anos que bateu o carro em baixa velocidade, estava com cinto de segurança, acha que desmaiou, mas está plenamente consciente, não tem sinais externos de trauma e nega a cefaleia. Letra C. Um senhor de 72 anos que caiu da escada, diz que não perdeu a consciência, mas não se lembra bem do que aconteceu e pergunta sempre as mesmas coisas, repetitivo, né? Embora pareça entender o que lhe dizem e estar orientado quanto à sua vida. Letra D. Um ciclista de 45 anos que estava de capacete e lembra-se muito bem da queda. E letra E. Um senhor de 62 anos com hábito alcoólico que caiu da própria altura e que teve um episódio de vômito no pronto-socorro. E aí? Quem é a pessoa que você vai escolher aí para fazer a tomografia? Eu quero saber. Os outros 4 devem ser tratados sem a tomografia. Qual é que você vai fazer a tomografia desses pacientes aqui? Letra A, B, C, letra D ou letra E? Qual é que você vai fazer a tomografia nessa questão aqui? Ó? Então você tem 5 pacientes, um tem 33 anos, caiu de um banquinho, não perdeu a consciência e tem um ferimento cortocontuso do couro cabeludo com sangramento moderado. A letra B, você tem uma mulher de 23 anos que bateu de carro em alta velocidade, estava com cinto de segurança e acha que desmaiou, mas está plenamente consciente e não tem sinais de trauma nem de cefaleia. Um homem de 72 anos que caiu da escada diz que não perdeu a consciência, mas não se lembra bem do que aconteceu e pergunta sempre as mesmas coisas, repetitivo, embora pareça entender o que lhe dizem e estar orientado quanto à sua vida. Letra D, um ciclista de 45 anos que estava de capacete e lembra-se muito bem da queda, um homem de 62 anos com hábito alcoólico que caiu da própria altura e já teve episódios de vômito no pronto-socorro. Quem é que você faz? Letra C, paciente que tem alteração de consciência aí, ele está mais grave, né? Então, letra C, tá certo, letra C. Fazer mais uma.
Homem de 73 anos, referindo queda da própria altura a 4 horas. Teve ferimento curto-contuso na região temporal esquerda, sem perda da consciência, em uso de clopidogrel. Exame físico, escala de Coma de Glasgow igual a 15. Pupilas isocóricas e fotorreagentes. Além da sutura do ferimento, a conduta é: letra A, realizar radiografia de crânio e solicitar hemograma. Letra B, realizar tomografia computadorizada de crânio e profilaxia para tétano. Letra C, realizar tomografia computadorizada de crânio e solicitar coagulograma. Letra D, realizar radiografia de crânio e iniciar antibiótico terapia. E aí, o que você faz? Qual é a sua conduta? Letra A, B, C ou letra D? E aí, o 7, qual que você vai marcar? Letra A, B, C ou letra D? O que é que você vai fazer aí com esse senhor de 73 anos? Então, a gente tem um Glasgow de 15, né? De 15, paciente leve. Tenho que fazer tomografia, né? Então, queda da própria altura, ferimento curto-contuso na região temporal esquerda e perda da consciência. Teve perda da consciência. 73 anos, perda da consciência, tomografia. A escala de Glasgow, por enquanto, está bem. Então, paciente que está leve, segundo a escala de Glasgow. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, então está de boa. O que eu vou fazer? Fazer tomografia. Mas aí eu vou pedir o quê? Profilaxia para tétano ou um coagulograma? Vou fazer letra B, né? Tomografia computadorizada de crânio e profilaxia para tétano. Resposta letra B. Certo? Beleza? Pronto. Então é isso. Acho que a segunda-feira tá nas minhas costas ainda. Hoje os temas não são os melhores temas do mundo, tá? Espero que você tenha gostado da live, apesar de todo o sono depois do almoço e pelo tema não tão agradável, né? O tema é fácil assim, mas não é um tema muito bom de estudar. Espero que você tenha gostado e nos vemos na live de 17 horas. Hoje a live boa, a melhor de todas, vai ser às 19, tá? Espero vocês. É uma live que vai ser fenomenal, fenomenal. Às 19 horas. Hoje às 17 vai ser muito boa também. Tema bom de gastro. Aí a gente vai falar de diarreias, né? Se não me engano, diarreias. E síndrome de desabsortivo. Então, gastro também vai ser muito bom. Gastro bom, tá? Não perca gastro e, se possível, às 19 horas vai ser muito bom, tá? Espero vocês. Até a próxima. Até mais tarde. Tchauzinho. Para você que está no YouTube, aí... Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Escrever aqui o comentário também para que outras pessoas elas recebam também o vídeo. Quando você escreve comentário, faz essas coisas, aí o YouTube ele manda esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, deixa aí o seu comentário e deixa o seu like, tá? Até o próximo vídeo. Tchauzinho para você.